Olá, o meu nome é Paulo Ace e sou praticante e também estudante de yoga desde 1989. Sou professor e formador de professores de yoga, fundei a Associação Europeia de Terapias Orientais, a Quinta do Anjo Ashrama e a Academia Yoga Darshan. Atualmente estou a cursar o doutoramento na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e também dou aulas de yoga e meditação na Universidade de Lisboa. Também estou ligado à Universidade Lusófona. Ao longo dos próximos minutos, irei falar sobre a união real ou Raja Yoga. Portanto, é o título desta conferência, o Raja Yoga ou Yoga Real. Qual é a importância deste tema? Bom, é que o yoga clássico é considerado uma das 6 principais filosofias da Índia. Inclusive é ensinada nas universidades e em alguns cursos de professores de yoga. Por outro lado, é importante os praticantes conhecerem os princípios éticos e filosóficos que guiam as suas próprias práticas. Teoria e prática devem andar de mãos dadas. Assim, a palavra yoga pode significar muitas coisas e é uma palavra polissémica. Um dos significados é união. Se bem que, como vamos ver de seguida, Raja Yoga, no Raja Yoga, o significado da palavra yoga é mais de separação. Esta separação tem a ver com o isolamento do espírito em relação à matéria. Portanto, o espírito do praticante isola-se relativamente à matéria, liberta-se dessas forças constituintes da matéria, que no sânscrito se designam por Prakriti, e alcança autoconsciência reflexiva, conhece a sua própria essência. Portanto, no âmbito do yoga clássico, que é uma filosofia dualista, temos 2 princípios, Purusha e Prakriti. Digamos que é o espírito e a matéria. E nós, como praticantes, somos constituídos dessas duas. Temos esses 2 princípios, o espírito e a matéria. Portanto, a palavra yoga é mais utilizada no seu sentido comum, não tão técnico, em que queremos dizer que há uma união entre o indivíduo e o macrocosmos, entre o macrocosmos e entre a alma e o absoluto. Portanto, este é o conceito corrente ou comum da palavra yoga. No entanto, não esquecer que se consultarmos o dicionário de sânscrito do Monier Williams, ele está online, e se lá colocarmos a palavra yoga, o resultado são cerca de 100 significados diferentes. Portanto, temos que entender que a palavra yoga é muito abrangente e significa muita coisa. Portanto, neste caso, e como estamos a falar de Raja Yoga, que é um dos 4 tipos de yoga principais, estamos a falar de um estilo mais meditativo. Portanto, será mais ligado a uma prática de meditação. Diferentemente do budismo, o Raja Yoga é também teísta. O deus dos yogis, no entanto, chama-se Ishvara, no âmbito deste tipo de yoga, pois há muitos tipos e não confundir tipos com estilos. Atualmente nós temos estilos modernos de yoga, que são as escolas, várias escolas, há talvez centenas de escolas de yoga com nomes. No entanto, pode muito bem acontecer todas elas praticarem um tipo de yoga, ou Hatha Yoga, ou Kundalini Yoga, ou Raja Yoga. Portanto, estamos a falar de tipos e temos que diferenciar de estilos. No entanto, este Ishvara não tem um papel igual ao deus das religiões. Ishvara é, acima de tudo, uma técnica ou um estado de consciência universal e não propriamente um criador ou um sustentador ou destruidor, como nós muitas vezes ouvimos no âmbito do hinduísmo,
o Brahma e o Vishnu e o Shiva. Portanto, esses conceitos são remetidos ao hinduísmo. Do ponto de vista do Raja Yoga, só há uma referência a Ishvara e ao mantra Om. Também no Raja Yoga não há vários mantras. A ideia de que os mantras estão colados à prática de yoga depende do tipo de yoga que estamos a falar. Há práticas de yoga que consistem apenas e só em mantras. Há práticas de yoga que nem sequer incluem qualquer mantra. Portanto, aqui no Raja Yoga, o único mantra que é admitido é o mantra yoga. Portanto, o Ishvara, e de acordo com alguns autores, é acima de tudo uma técnica, um estado de consciência universal e não propriamente esse tal criador ou destruidor. Portanto, ele não castiga nem recompensa. A verdade é que a invocação do mantra Om, o único mantra nos 196 versos da Escritura, algumas versões têm 195 apenas, faz com que o adepto se identifique e solidarize com a estrutura de um cosmos ordenado, que até pode ser sagrado. Vários autores trabalham o tema do sagrado, como, por exemplo, o Otto, o Mircea Eliade, e razão pela qual também não irei aprofundar este assunto. Digamos que, resumidamente, o sagrado se manifesta pelos símbolos, ritos e rituais. Se quisermos, o yoga pode muito bem ser um ritual secular de efeitos espirituais e terapêuticos. Muitas pessoas confundem religioso com espiritual. Portanto, são duas coisas diferentes e vale a pena revermos agora algumas diferenças entre aquilo, ou digamos, diferenças e características entre aquilo que é religioso e aquilo que é espiritual. Elas estão num livro que se chama Inteligência Espiritual, do Ian Marshall e da Dana Zohar. O livro já está traduzido em português. Os autores referem que a prática espiritual é efetuada dentro de um local sagrado, quatro paredes de um templo, da mesquita, da igreja, e manifestam a sacralização dos rituais. Por outro lado, na espiritualidade, o corpo e a mente são o templo. O sagrado está na esfera interna. Na religião, há mediação humana. O sacerdote é o intermediário entre o humano e o divino. Na religião, pratica-se o bem para conquistar um lugar no céu, numa outra vida. Na espiritualidade, pratica-se o bem para podermos ser melhores pessoas e colhermos os frutos nesta própria vida, não apenas na próxima. E na espiritualidade também não existem intermediários e não se pagam dízimos. Portanto, uma pessoa pode ser religiosa e espiritual, pode ser religiosa e não ser espiritual, pode ser uma pessoa espiritual e não ser religiosa. Portanto, há aqui várias possibilidades. Na religião existem dogmas e verdades assentes em textos que são considerados sagrados. Na espiritualidade não ficamos apenas por aí, aceitamos esses livros, mas a ideia é que o sagrado está não apenas nos livros e no céu, mas está nos outros e em tudo aquilo que nos rodeia, que é visível e que é invisível. O que não é sagrado é profano. E, portanto, Mircea Eliade aprofunda este tema e tem um livro que é mesmo designado por Sagrado e Profano. Os aspectos terapêuticos do Raja Yoga estão referidos em vários autores, como por exemplo Gregory Fields. O yoga clássico apresenta uma estrutura de ortopraxia que se dirige à harmonia do corpo, da mente e espírito. O yoga pretende realizar o ditado antigo corpo são em mente sã. Se é uma terapêutica religiosa ou práticas adaptadas a uma sociedade secular, moderna,
A verdade é que os benefícios estão mais do que demonstrados em várias obras científicas, especialmente publicadas nas últimas 2 décadas. O Raja Yoga ficou célebre por causa do livro de Vivekananda, Swami Vivekananda, com o mesmo nome, Raja Yoga, mas também devido aos comentários vertidos por outros autores, antigos e modernos. Portanto, hoje em dia há uma série de comentários e comentadores avulsos da obra Yoga Sutra, que é, na verdade, o texto clássico do Raja Yoga. A obra tem, então, como eu referi, 195 versos, em algumas versões, e 196 em outras versões. Divide-se em 4 capítulos. Nós não vamos fazer uma análise detalhada destes capítulos, ficará para uma outra altura, e até, inclusive, podem encontrar webinários e, portanto, videoconferências antigas em que eu já abordei este tema. Até porque é um tema denso e complexo e demoraria muito mais tempo do que aquilo que eu estava a pensar nós utilizarmos para esta videoconferência, este tema. Portanto, passemos aos princípios. Julgo que os princípios são algo que são mais práticos e que podem ser utilizados no dia a dia. Chama a atenção, no entanto, que o Raja Yoga é essencialmente uma prática meditativa, como eu disse no início desta sessão, e que as posturas são efetuadas apenas na fase preparatória de acomodação e quietude do corpo e da mente. Ou seja, aquelas posturas que todos nós conhecemos e que gostamos de praticar, alguns de uma forma mais dinâmica e rápida, outros com alguma permanência entre as posturas, elas servem para preparar o corpo, não são o fim em si mesmo. O fim em si mesmo do yoga, já falamos, no caso do Raja Yoga, separação ou isolamento do espírito e da matéria, é um grau de consciência, um estado, um patamar que é alcançado pelos praticantes. No caso de outros tipos de yoga, poderá ser união. União do indivíduo, união com o todo. E nós temos essa percepção no final das práticas de yoga, por exemplo, no relaxamento final, que se for um relaxamento profundo, nós, quando retornamos à fase de vigília, de consciência, sentimos essa união com tudo aquilo que nos rodeia. E isso é apenas o princípio. Portanto, há muito mais para lá dessas sensações manifestadas no corpo e na mente que decorrem do relaxamento final, porque estamos a falar de 10 a 15 minutos no máximo. Portanto, a transcendência dessas grelhas mentais, as nossas opiniões ou ideias pré-concebidas e do próprio ego, não se podem confundir com o orgulho espiritual, ou aquilo que eu designo a insuflação do próprio ego. Porque quanto mais se aprofunda a ideia de transcendência, maior simplicidade e também humildade se instala no praticante. A ideia do retorno à essência passa por um estado parecido com a simplicidade das crianças. Nas fases mais adiantadas da prática do Raja Yoga, coloca-se de lado a ideia de que sabemos. Estamos perante categorias do sentir, mais do que propriamente categorias analíticas ou do intelecto. O texto fala-nos numa experiência direta, intuitiva e não mediada pelos sentidos. Dos acessos ou flashes intuitivos ao subconsciente podem muito bem advir ideias criativas e insights místicos. E isto decorre das práticas de Raja Yoga, da meditação profunda, onde o praticante adquire essa consciência autorreflexiva e, por sua vez, permite-lhe ver com mais nitidez e claramente
as suas próprias concepções, a sua forma de estar, de ser e de ver a realidade. O Raja Yoga apresenta conceitos psicológicos e de emancipação. Chitta, Vritti, Pratyahara e outros agregados psicológicos são etapas da viagem em busca do Self, que sempre esteve dentro de nós próprios, dos indivíduos. São ideias a reter na terminologia própria deste tipo de yoga. Portanto, há determinadas palavras que são provenientes do sânscrito e por muito esforço que nós queiramos ou façamos na tradução e encontrar um termo numa língua ocidental que signifique a mesma coisa, é difícil. E estas palavras que eu referi, Chitta, por exemplo, Vritti, Pratyahara e outras, Samskaras, por exemplo, são difíceis de nós encontrarmos um equivalente na língua inglesa, ou na língua portuguesa, ou na língua francesa. Chitta os ingleses chamam-lhe mind stuff, substância mental. Há quem traduza por consciência, há quem traduza por mente. E, portanto, estamos aqui a ver uma grande diferença nas traduções que nós encontramos por aí disponíveis do Yoga Sutra. Se Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha, as pessoas, muitos traduzem por Yoga, é cessaramente, é uma tradução que fica aquém do espírito do próprio verso, do aforismo, e portanto a palavra Chitta, muitos autores traduzem como consciência, e então ficaria um significado de Yoga é a cessação das manifestações da consciência. O conceito de samskaras, por exemplo, remete para a ideia de passado, vidas passadas ou inclusive um passado de uma infância recente. Essas impressões poderão estar recalcadas ou não, que de certa forma condicionam a nossa forma de ser e de entender a realidade, como eu afirmei há pouco. Do ponto de vista epistemológico, o yoga valida a percepção derivada da experiência direta das coisas, dos objetos. Os testemunhos e a inferência lógica são consideradas formas válidas de obter o conhecimento. Portanto, os testemunhos também aí têm que se reunir determinadas condições para que um testemunho de alguém ou de um texto seja considerado fidedigno. Aqui não vale aquele disse que disse, alguém me disse que viu outra pessoa fazer isto ou aquilo. Portanto, isso não é considerado um conhecimento correto do ponto de vista epistemológico do yoga. Tem que haver determinadas características e também a inferência lógica. E a inferência é uma operação em que nós inferimos um resultado tendo por base duas premissas. Vou dar só um exemplo. Onde há fumo, há fogo. Ou seja, nós não vemos o fogo, mas sabemos que apenas por vermos o fumo, com certeza naquele lugar há uma fogueira, há um fogo, porque não existe fumo sem fogo. Portanto, esta é uma inferência de algo que nós não vemos, mas temos por base as premissas que depois vão inferir esse resultado. E nós, no âmbito do conhecimento, podemos inferir determinados resultados com base nessas premissas. Por exemplo, a matemática. 1 mais 1 em qualquer ponto do mundo é sempre igual a 2. Os conceitos relativos à prática, ao desapego e às 8 disciplinas do yoga clássico são o núcleo da própria ou do próprio Raja Yoga. E como eu disse em outra videoconferência, nós já referimos essas 8 disciplinas que estão no segundo capítulo do Yoga Sutra, nos versos 29 e seguintes. E, portanto, estas práticas promovem a remoção das impurezas e deixam a mente esclarecida. Da mesma forma que o banho diário remove a sujidade do corpo físico. E, portanto, estas técnicas do yoga que nós conhecemos desde
o yama e niyama, asana, pranayama, portanto, a parte das éticas, a parte das regras que o praticante deve observar e não deve violar, como por exemplo, no caso da ahimsa, a não violência, não agredir os outros, não falar mal dos outros, não pensar mal dos outros, porque é sempre um pau de dois bicos. Da forma como nós fazemos ao outro ou aos outros, também será a forma como nós seremos julgados ou seremos tratados pelas outras pessoas. Portanto, é sempre bom tratarmos bem os outros para que também possamos nós ser assim tratados. E não se trata de um pensamento utilitarista ou materialista, tendo o fim em vista, mas, acima de tudo, criar no praticante, nos praticantes, um sentido de ética global e também de ecologia profunda, porque nós temos que ver a própria ecologia do planeta, mudando agora um bocadinho o tema, para a ecologia do planeta e aplicando os princípios do yoga e ver tudo isto como uma grande família. Portanto, nós não podemos pensar só no nosso próprio bem, olhar para o nosso próprio umbigo, quando nós temos à nossa volta pessoas a sofrer. Por outro lado, também é óbvio que nós não conseguimos mudar o mundo de um dia para o outro. Então, a melhor opção, a melhor estratégia, utilizando estes conceitos e estas práticas, é mudarmos a nós próprios. Portanto, a questão daqui do desapego é fundamental e da prática reiterada são conceitos nucleares e estruturantes do próprio yoga, do Raja Yoga, para além destas 8 disciplinas e também de um tipo de yoga que poucas vezes se fala, que é o Kriya Yoga, o yoga da ação. Não confundir com Karma Yoga. Karma Yoga é uma coisa, Kriya Yoga é outra coisa. Este Kriya Yoga é um yoga da ação, mas mais no sentido de purificação. E está vertido também no texto de yoga clássico, ou Ashtanga Yoga, também é outra palavra utilizada, e essas práticas estão também explicadas. É estranho que as pessoas só conheçam apenas o Ashtanga Yoga como parte, digamos, do texto, quando na verdade até o ênfase é maior nas práticas de Kriya Yoga. Portanto, a prática deve ser continuada, repetida ao longo dos anos e deve o praticante criar, de certa forma, um estado mental de desapego. Desapego no sentido de não estar à espera de um qualquer resultado que possa advir da própria prática. Desapego também no sentido de aceitarmos aquilo que a vida nos dá e não cobiçarmos aquilo que os outros têm ou que possam vir a ter. Desapego no sentido de percebermos que nós somos imperfeitos e que aquilo que nós consideramos dentro da concepção de cada um a verdade é algo que é subjetivo. É como a ideia do belo, a ideia da felicidade, depende dos conceitos de cada um. Portanto, vamos criar aqui um estado de desapego relativamente às nossas coisas, aos objetos, à materialidade, mas também desapego a nível da mentalidade. Ou seja, ter a ideia de que o outro também tem as suas concepções. Os outros também têm as suas formas de ver a realidade. E eu não posso pensar, como praticante, que eu é que estou certo. Portanto, o yoga, para concluir, preconiza o desapego do eu. Uma sublimação do próprio ego é condição sine qua non, condição necessária para nós podermos alcançarmos outros estados mais sublimes de consciência, em que o indivíduo e o objeto da meditação se fundem também com o conhecimento que aí advém. E essa experiência profunda, nos estágios finais da vida meditativa do Raja Yoga, é então
o isolamento do próprio espírito é quando o indivíduo toma plena consciência da sua própria essência. E essa essência não é apenas o corpo e a mente. É uma essência universal, caracterizada por uma omnipresença e por uma omnisciência. Nós somos o próprio universo, nós somos co-criadores, nós somos o todo. Só que temos uma experiência temporal num corpo que nos faz esquecer essa realidade. E, portanto, o Raja Yoga tem o objetivo de tornar o homem um rei de si mesmo, rei e senhor de si mesmo. Namastê. Olá, espero que tenham gostado da videoconferência que fiz agora. Hoje é domingo, hoje é dia 17 de dezembro. Estamos quase no Natal e, portanto, quero também aproveitar para desejar boas festas a todos e um bom Natal e uma boa passagem de ano, e que 2018 seja ainda melhor que 2017. Também obrigado por estar aí em frente ao computador, ou ao tablet, ou ao telemóvel, neste domingo às 10h30, são 11 horas agora, portanto nós demoramos cerca de 30 minutos nesta videoconferência, e conforme prometido, fica à vossa disposição para questões que queiram colocar sobre esta temática do yoga clássico, ou do Raja Yoga, que é um estilo, conforme percebemos naquilo que foi dito, é um estilo mais meditativo. Então eu vou espreitar aqui os comentários para ver se há aqui alguma pergunta e depois então responder às questões, se tiverem questões sobre as temáticas que foram abordadas. Portanto, são temas muito interessantes, do meu ponto de vista, não é? Porque para quem pratica yoga é óbvio que é sempre bom podermos acompanhar a prática com a teoria. E de facto é uma lacuna na formação de muitos instrutores e também professores de yoga e praticantes não saberem relativamente, não terem muita informação sobre os textos e sobre a própria filosofia do yoga, porque o yoga é um sistema, digamos, filosófico e prático de vida. Essencialmente o yoga traz-nos bem-estar e traz-nos equilíbrio, paz e harmonia, não é? Ok, estou a ver aqui se tenho alguma questão. Não estou a ver perguntas, a não ser que eu esteja aqui bloqueado. Ok, olá Clara. Eu penso que está a ouvir, penso que todos agora estão a ouvir. Namastê, Maria Arminda. Olá Ana, namastê. Druba, namastê. Ele está no Nepal, não sei se ele está a perceber, mas ele está a assistir a essa videoconferência de Katmandu, o Druba, mas ele não está a perceber porque ele não fala português, mas de qualquer forma está online, isso é que é importante. Olá, Jane Figueiredo, namastê. Quem é que temos aqui mais? Paula Geleia, olá, um abraço. A Solange, olá Solange, bom fim de semana. Arlinda. E pronto, e a Fernanda, também temos aqui a Fernanda Wojciech, olá, namastê. A Rosete, a Maria Isilda, a Carla Fradique, olá Carla, Maria de Freitas. Portanto, temos aqui muitas pessoas. Seria interessante também saber de onde é que vocês me escutam, de que cidade em Portugal. Se quiserem também colocar aqui o comentário para sabermos de onde é que vocês estão, eventuais interesses que tenham também para as próximas videoconferências. Eu recordo, para concluir, se não tiverem comentários, recordo que esta foi a última videoconferência. Muitas pessoas não sabem, mas as videoconferências demoram bastante tempo a organizar, não só pela leitura dos textos, mas depois pela síntese
da informação e a publicação da informação de uma forma que as pessoas entendam, porque muitas vezes os textos estão escritos de uma forma mais encapsulada, mais encriptada e é difícil nós descodificarmos. Então temos que aplicar determinados elementos de interpretação, por exemplo, elemento literal, elemento teleológico, elemento finalista, etc., etc., e para tentar captar a mensagem do tempo. Portanto, a preparação de um webinário, ou em português de uma videoconferência, demora à vontade 2 ou 3 dias para participar. E estamos a falar de um resumo de 30 minutos, que é o caso de hoje, mas que dá todo esse trabalho. Algumas apresentações, depois ainda tem um PowerPoint que eu construo, não foi este o caso. Eu optei por focar aqui a atenção mais no áudio, mas em outros temas poderei apresentar imagens e também citações de textos e, portanto, tudo isso dá trabalho. Por isso eu apenas peço que partilhem o vídeo e assim já estão a ajudar o meu trabalho, que não é remunerado, mas tenho todo o gosto em falar de yoga, é aquilo que eu gosto de fazer. Olá Maria de Graça, Maria da Graça, bom ano também, boa viagem, tudo bom para vocês. Vou então concluir, se não têm questões, não têm perguntas, não é necessário colocarem nenhuma questão, a não ser que tenham alguma dúvida, mas de qualquer forma, se mais tarde se lembrarem de colocar perguntas, dúvidas, podem sempre fazê-lo aqui no mural do Facebook. Este vídeo vai estar disponível mais 2 ou 3 dias para quem não viu desde o início ou quem queira retomar a visualização novamente desde o início. Portanto, o vídeo está disponível 2, 3 dias e depois vai ser removido e vai passar para o portal de membros. O portal de membros é uma plataforma online que tem a compilação de todos os vídeos, tem PDFs, tem áudios, tem uma série de informação relacionada não só com o yoga, mas também com o Ayurveda, com detox. Portanto, vocês podem aceder gratuitamente durante 10 dias e experimentar o portal e ver os vídeos e fazer download de alguma informação. Portanto, aproveitem, usufruam dessa informação que é preciosa e boas festas a todos. Até breve e um bom fim de semana. Namastê. Obrigado.